Olha, eu devo dizer a você que eu fiquei 6 meses com as roupas antigas que eu tinha já de academia, de há muito tempo que eu não treinava. Mas você não precisa ter, necessariamente, você não precisa comprar roupas novas. Porém, uma coisa eu te digo, quando a gente tem roupas novas para treinar, é um incentivo a mais, tá? Eu me arrependi quando eu fiquei mais de 6 meses sem comprar roupas novas para academia, porque agora eu tenho looks novos e eu me sinto mais feliz indo com roupas novas, porque com roupas novas a gente se sente mais bonita. E se sentindo mais bonita, a gente se sente mais segura, com autoestima mais elevada. Então eu errei quando eu fiquei muito tempo e eu pensava assim: não, se você precisa treinar pelo menos X tempo para você merecer uma roupa nova para ir treinar. E cara, várias vezes eu olhava assim e pensava: nossa, essa roupa tá feia. Não, mas depois, quando eu treinar mais, eu vou. Poxa vida, eu já poderia ter ido treinar com uma roupa melhor, me sentindo mais bonita. Porque quando a gente se sente mais bonita, a gente até treina melhor. Muito bem, mamãe. Sua barriguinha está diminuindo, não é? Essa foi a resposta da minha filha, de 6 anos, quando estava fazendo comigo aula de yoga aqui em casa, na nossa sala. Eu não consegui ir treinar na academia, mas eu não queria ficar sem treinar aquele dia, então eu fiz uma aula de yoga com ela. E nós colocamos na TV, ficamos as duas na sala fazendo. E ela falou isso pra mim, vendo eu me movimentando, falou: nossa, mamãe, muito bem, hein? Sua barriguinha está diminuindo. E no momento eu fiquei super feliz, dei risada, achei engraçado. Mas é verdade a percepção dela, né? Mamãe, sua barriguinha está diminuindo. E essa semana foi retorno com a minha nutricionista e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Olá, meu nome é Lúcia Machado, estou prestes a completar 45 anos e eu estou aqui para compartilhar com vocês como tem sido a minha jornada de retorno para a academia e como eu tenho feito nesses últimos dias. E além de falar sobre o meu retorno da nutricionista, eu queria responder algumas perguntas que sempre as pessoas comentam comigo pessoalmente quando veem que eu postei alguma coisa no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, é lucia.machado.pires. E eu posto alguns vídeos que eu tô na academia, ou às vezes nos stories, e algumas pessoas que eu conheço, elas me perguntam e eu queria responder aqui, porque de repente talvez possa também ser uma dúvida de algum de vocês, tá? Eu tive retorno com a nutricionista e eu vou responder aqui coisas importantes que nós falamos, em especial nessa consulta de retorno, algumas coisas que eu fiz que eu tenho percebido muita mudança e que, embora eu soubesse que a forma correta de fazer, eu não fazia na prática, que é, eu comecei a tomar água todos os dias em jejum. Tenho o hábito de lembrar? Claro que não. Eu coloquei não só a garrafa do meu lado, além de trazer já a garrafa aqui para minha cabeceira da cama, eu coloquei também um lembrete para todas as manhãs no meu celular, porque normalmente a gente pega no celular de manhã cedo, para me lembrar que eu tenho que tomar água em jejum. E eu tenho vontade de tomar água em jejum? Não, não tenho vontade. Muitas vezes eu não tenho vontade, porque não é só um gole de água. Eu tenho que tomar de até 500 ml de água em jejum todos os dias. Inicialmente, eu confesso que não foi algo muito simples, mas observando os resultados faz com que eu me lembre sempre de tomar e fazendo com que isso se torne um hábito. Eu percebi que o meu intestino funciona muito melhor se eu tomar a água, essa quantidade de água todos os dias. Antes do café da manhã, essa quantidade de água tem que ser tomada em jejum todos os dias. E eu observei meu intestino funcionando melhor. Então, aquela sensação de inchaço que eu sentia muitas vezes, desconforto, inchaço e tal, eu tenho percebido uma diminuição considerável desse inchaço. Isso foi uma das coisas importantes que eu passei a fazer depois dessa consulta com a nutricionista. Outra coisa também que eu percebi e que tem feito muita diferença, e eu também não é uma coisa nova, é comer
a salada, um pratão de salada antes da refeição principal, seja o almoço ou o jantar. Comer um pratão mesmo de salada, tá? Eu tento ao máximo seguir o meu plano alimentar, mas essa é uma das coisas principais que eu tenho colocado. Claro que no começo, também pesando e tal, para ter uma ideia do consumo de arroz e feijão, ou batata, ou o macarrão. Isso é muito importante quando você está sem a noção de quanto pesa cada coisa ali pro seu prato. Isso foi muito importante, eu falei para ela. Mais do que isso, o importante mesmo que eu percebi diferença na quantidade de comida que eu estava ingerindo, que eu estou ingerindo, é colocar um pratão de salada. Tenho vontade de comer toda essa salada? Não tenho, tá, gente? Eu gosto de comida, gosto de comida de verdade, mas eu não sou de comer tanta salada e eu comecei a fazer isso. Eu misturo na salada, nas folhas verdes. Meu marido e minha filha, normalmente eles comem um prato de salada antes da refeição, e é um pratão mesmo. Mas eu não tinha esse hábito, eu misturava com a comida e acabava comendo a quantidade abaixo do que eu deveria comer. E eu comecei a perceber isso quando eu comecei a me policiar e comer esse pratão de salada antes do almoço e do jantar. Então, se você come uma quantidade, né, considerável de salada, na hora que você vai comer o arroz, o feijão, a batata, o macarrão, a carne, o frango, o ovo, o peixe, você não vai comer mais, não vai ter toda aquela fome. Então, você consegue, eu pelo menos consigo comer a quantidade do plano alimentar e não ficar morrendo de fome, né? No começo eu sentia fome, no final eu sentia que eu não estava saciada. Mas na verdade eu já tinha comido o que estava no meu plano alimentar. Porém, agora, depois de um tempo, eu já percebo que eu consigo ficar saciada, principalmente porque eu estou aumentando a quantidade de salada ingerida no almoço e no jantar. Ah, Lúcia, mas até agora você não falou nenhuma novidade, nada revolucionário. Pois é porque realmente não tem nada revolucionário, não tem nada novo, nada de inventar roda. Água em jejum, até 500 ml de água em jejum, muita salada antes da refeição principal, muitos vegetais. Principalmente o que eu tenho feito são as folhas verdes, né? Aqui normalmente a gente mistura o alface americano, a alface roxa, couve, manteiga, a rúcula, às vezes também vai milho verde, às vezes beterraba, às vezes palmito, às vezes pepino, às vezes cenoura. Então a gente vai misturando tudo isso. O repolho também, ralado, enfim, é uma mistura de tudo isso. Meu marido e minha filha gostam com palmito e azeitonas. Eu como, mas não faz muita diferença para mim. Então eu gosto de sempre misturar uma fruta porque me ajuda. Então essas saladas verdes vão muito bem com morango, com maçã, manga, uva passa, enfim, isso tudo dá uma crocância e um gostinho assim que eu acho muito bom e consigo comer uma quantidade bem maior do que eu gostaria do que normalmente eu comia antes, tá? Então não tem muita novidade até aí, mas isso são diferenças consideráveis. Tenho conseguido fazer isso principalmente, que é pesar a quantidade de comida que está no meu plano alimentar, ingerir água em jejum e aumentar o consumo de salada para que eu consiga comer a quantidade de comida que está no meu plano. No meu caso, tem todas as medidas, né? Tanto as proteínas quanto os carboidratos e tal. E eu venho seguindo bonitinho. Além disso, eu preciso comer proteína em todas as refeições. Ah, tem algo novo nisso? Não, também não tem algo novo nisso. Mas quando você está lá seguindo o plano alimentar e você coloca que tem que comer proteína em todas as refeições, você começa a comer proteína em todas as refeições e começa a distribuir. Isso também dá muita diferença. Agora, tem um outro desafio, que por enquanto estou conseguindo fazer os treinos 3 vezes na semana. E ela me pediu para incluir o cardio em todos esses dos treinos. E a minha ideia é evoluir. Já é muito desafiador fazer 3 vezes por semana. Ela já ficou muito feliz por mim, mas eu ainda quero um pouco mais. Então, o que eu queria responder aqui sobre essas questões, que são as perguntas que sempre me fazem,
Eu não tenho tempo. Eu não tenho roupa. Eu sinto vergonha de ir sozinha na academia. E eu não tenho com quem ir na academia. Então, por exemplo, se você não tem com quem ir na academia, eu sei, eu entendo que tem algumas pessoas que não gostam de chegar na academia sozinhas, sem uma amiga, porque é um ambiente diferente, é um ambiente que você não conhece ninguém, principalmente em algumas academias são piores que outras, porque elas não recebem, elas te expelem, é um ambiente que não recebe. Mas, quando a gente vai para um trabalho, pensa assim, quando a gente vai para um trabalho novo, a gente também não conhece ninguém naquele lugar. E ainda assim, a gente consegue ir todos os dias, inserir, vai conhecendo as pessoas ou não, né? Na minha academia, por exemplo, eu conheço, sei lá, 2 pessoas, talvez. E eu estou há mais de 1 ano lá. Então, não pensa muito que você não conhece as pessoas. Pensa que você vai lá, faz o que tem que fazer e vai embora. Se tiverem pessoas lá que queiram amizades com você, que queiram socializar com você, ótimo. Mas se não tiver, você vai lá e treina e vem embora. Acabou. Pede ajuda para o professor que estiver na sala e faz seu treino. Assim. Vai lá, finge costume. Sabe essa coisa de fingir costume? Você finge costume que treina. E não importa se você está acima do peso, se você é muito magro, muito magra, se você tem vergonha. Simplesmente você vai lá e faz o seu. Mas eu tenho vergonha. Pois tem um monte de coisa também que tem vergonha, mas com o tempo, se você enfrentar isso com o tempo, vai diminuindo, não tem o que fazer. Mas tem muitas pessoas lá que são fortes e que pegam cargas maiores que as minhas. É natural. Aquelas pessoas também que você vê com cargas elevadas, elas também foram iniciantes e elas também pegaram cargas mais leves. E é uma constância. Aquela pessoa iniciou e você está iniciando agora. Não fica olhando muito para o lado. Quem que está com peso maior, com uma carga maior, ou se não está, simplesmente faz o seu. Eu vou contar uma história de que aqui talvez incentive, né? Nessa academia que eu estou agora tem a máquina de elevação pélvica. E eu estava querendo fazer isso. Então eu chamei a professora que estava na hora, lá na sala, e ela me incentivou, porque quando eu comecei, essa elevação pélvica na máquina não estava no meu treino. Então eu esperei chegar nesse treino, e quando entrou nesse treino, já depois de muito tempo, eu chamei uma professora para me ajudar, e eu falei, olha, eu nunca fiz essa máquina, e preciso começar. E daí eu comecei. E ela foi me incentivando, eu comecei a fazer elevação pélvica sem a carga, só com o peso da máquina. A primeira vez que eu fiz sem peso. E não tem problema, ninguém nem vê você. E se porventura parecer que alguém está te olhando, na verdade não está. Ela até pode estar te olhando, mas não está te vendo, tá? Porque ela não está interessada muito em você, ela está interessada mais no treino dela mesmo. Então, tem lá a elevação pélvica. Aí eu comecei na elevação pélvica sem carga. E a professora falou: olha, depois você tenta um pouquinho de 5 e tal. E eu fui, aos pouquinhos, mas antes de pensar em cargas altas, é necessário pensar no movimento correto, porque mesmo que você faça com cargas mais elevadas, se o movimento estiver correto, corre o risco de você se machucar, que foi o que aconteceu comigo tempos atrás. Por exemplo, eu machuquei o ombro, eu acredito que seja num treino, né? E o joelho eu só piorei, porque há muito tempo esse joelho já é zoado. O que é? Não sei, talvez foi inflamação. Já tô conseguindo treinar, fui pra fisioterapia, já voltei e tal. Não sinto o joelho bem, mas algumas coisas eu não posso forçar muito o joelho e eu continuo lá treinando. O ombro eu sinto um pouquinho ainda. Também já fiz recentemente fisioterapia. Eu tenho que fortalecer mesmo. E aí, alguns exercícios eu não consigo fazer ainda, ou se eu faço, tem que fazer com uma carga bem baixa. E outra coisa que as pessoas também falam, olha, eu não quero comprar roupa, porque daí eu começo e paro, fico comprando roupa nova para ir para academia. Olha, eu devo dizer a você que eu fiquei 6 meses com as roupas antigas que eu tinha já de academia, de há muito tempo que eu não treinava. Mas você não precisa necessariamente, você não precisa comprar roupas novas. Porém, uma coisa eu te digo,
quando a gente tem roupas novas para treinar, é um incentivo a mais, tá? Eu me arrependi quando eu fiquei mais de 6 meses sem comprar roupas novas para academia, porque agora eu tenho looks novos e eu me sinto mais feliz indo com roupas novas, porque com roupas novas a gente se sente mais bonita. E se sentindo mais bonita, a gente se sente mais segura, com autoestima mais elevada. Então eu errei quando eu fiquei muito tempo e eu pensava assim: não, se você precisa treinar pelo menos X tempo para você merecer uma roupa nova para ir treinar. E cara, várias vezes eu olhava assim e pensava: nossa, essa roupa tá feia. Não, mas depois, quando eu treinar mais, eu vou. Poxa vida, eu já poderia ter ido treinar com uma roupa melhor, me sentindo mais bonita. Porque quando a gente se sente mais bonita, a gente até treina melhor. Eu confesso que eu errei, eu devia ter comprado. Mas você não precisa comprar, você pode ir com a roupa que você tiver aí, que você se sentir confortável, tá? Ah, eu não tenho um treino top power. Bom, você vai correr? Porque normalmente os treinos de corrida é que eles precisam de um conforto maior, né? De não ter, de absorver impacto, essas coisas. Se não, direto a gente vê as pessoas hoje na academia só com um tênis de base reta e estão lá, treinando, né? Põe a roupa que você tem e vai se você não quer comprar. Se você não quer investir agora em roupas novas. Mas o que eu devo dizer é, nós, mulheres, nos sentimos mais bonitas, de autoestima mais elevada quando a gente tá arrumada, tá? E é assim, muitas vezes eu vou sem maquiagem, sem nada, porque eu tô ali na correria, às vezes eu vou só com protetor solar. Mas, às vezes, quando eu vou arrumada, que eu estou de maquiagem, estou de protetor solar, cara, eu me sinto muito melhor. Eu me sinto muito melhor. Então, se você quer se arrumar para academia, se arrume para a academia, porque de fato a gente se sente muito melhor. Ah, mas eu não tenho tempo. Ninguém tem. Ninguém tem o tempo. Só que a gente precisa priorizar. Então, se você não tem 1 hora, 40 minutos, começa com 20 minutos, começa liberando parte do seu tempo. Você tem que lembrar que tem o trajeto de ir e de voltar até a academia. Então, se você vai fazer alguma coisa próximo da sua academia, sei lá, levar o filho na escola ou trabalho, concentra essas coisas. Por exemplo, se você sai do trabalho e vai para sua casa, para depois ir para a academia, isso já é mais difícil. Então é melhor que você saia do trabalho direto para a academia. De preferência que a academia seja perto do trabalho, porque também se a academia não for perto do trabalho, for perto de casa e você tem que fazer depois do trabalho, já é mais complicado, porque você vai chegar cansado, cansada, aí tem que ter muita motivação, muita disciplina para poder subsistir a tudo isso. Então pensa sempre assim, olha, academia ou perto de casa de manhã cedo, aí você já treina e vai fazer o seu trabalho, ou se você não consegue, academia perto do trabalho. Então não dificulta muito para você ir para academia. Quando eu estava decidindo ir para essa academia, eu queria ir para uma outra. E a gente chegou a conhecer uma outra que não era tão cheia quanto essa. E, cara, na verdade, assim, se você coloca muita dificuldade para ir para academia, você tem que pegar o carro para ir para academia. Você tem que fazer maior rolê para ir para academia. Você não vai para academia, porque é muito trabalhoso. Então é melhor facilitar na hora de decidir que academia que você vai fazer, porque não vai fazer. Então, pensa sempre assim, o que facilita a minha vida para ir para academia? E pensa sempre outra coisa, pelo menos 30 minutos. É melhor 30 minutos do que nada. É melhor você começar com 30 minutos do que nada. Ah, eu nem tenho 30 minutos, eu não tenho tempo, eu não tenho. Pega o tempo, não sei se você pega ônibus para ir para o trabalho, mas pelo menos começa assim. Parece muito clichê, mas é verdade. Pelo menos usa 3 pontos de ônibus. Se você não consegue ir para academia, não consegue ser, desce do ônibus 3 pontos antes e vai andando na volta do seu trabalho. Teve um tempo em que eu precisei fazer isso, mas eu não fazia isso na volta do trabalho, porque era à noite e era uma parte escura. Eu fazia isso na ida para o trabalho. Então, era de manhã cedo, e eu tinha que sair mais cedo de casa, daí eu andava 3 pontos. E eu comecei a andar um pouco mais, porque era o único horário que eu tinha. Eu estava estudando, eu tinha que trabalhar, eu teria que sair muito mais cedo. Então, para ir para o trabalho, eu pegava um ônibus, o trem e 2 metrôs. E
É a única possibilidade que eu fazia, em vez de pegar o ônibus perto de casa, eu ia caminhando e pegava o ônibus mais perto da estação de trem. E daí eu comecei a criar resistência, andar um pouco mais, comecei a ir andando até a estação de trem. Confesso que o primeiro dia eu achei que eu fosse morrer, né? De tão esbaforida que eu fiquei. Mas, ao passar do tempo que isso ia acontecendo, eu ia criando uma certa resistência. Então você precisa achar aí como é que você vai fazer, se vai acordar mais cedo, se vai dormir mais tarde, para encaixar uma rotina de exercícios na sua vida. E você não precisa ser forte para começar. Você precisa começar para ser forte. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigada pela sua atenção. Eu queria saber como é que estão sendo esses desafios aí para você conseguir treinar, inserir dietas. Então, consulte um nutricionista se você está com dificuldades no seu plano alimentar, se está achando que está fazendo alguma coisa errada, porque eu achava que estava fazendo bastante errado e estava mesmo, de fato. Então, tem outras poucas pequenas coisas que eu tenho excluído da minha alimentação, mas eu gostaria de saber, me conta aqui nos comentários quais têm sido os desafios para que você mantenha uma rotina de exercícios diários. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve nesse canal, acompanhar mais vídeos como esse. Obrigada por ter ficado até aqui. Te vejo no próximo vídeo.